Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico e reunião de oração dessa tarde, lendo o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 29. Segundo Samuel 7, de 1 a 29, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém na tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses.
Estabeleceste teu povo Israel por povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. A menção à casa aparece várias vezes nos versículos desse capítulo 7. E aqui, quando Davi, ou o autor do texto, se refere à casa, duas ideias diferentes aparecem nesse texto. Primeiro, a preocupação de Davi em construir um templo, que haveria de ser uma casa de Deus. Quando, por várias vezes, Deus vai dizer que habitou em tabernáculos e que não tinha uma casa, nós vamos ver isso a partir do versículo 6, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, farei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? A palavra de Deus diz que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos de homens. A preocupação de Deus aqui não era uma casa para ele, que também o salmista vai dizer a respeito de Deus que o trono de Deus está no céu e na terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificarei vós? É a pergunta que Deus apresenta, que Deus coloca diante do seu povo. Ou seja, Deus não precisava de uma casa, mas a preocupação de Deus aqui é com um lugar onde pudesse repousar a arca da aliança, a arca do acordo. O povo, o próprio rei possuía um palácio, mas a arca não tinha um templo que a pudesse abrigar. Então essa é a primeira referência à casa e à preocupação de Deus. Não uma casa para Deus habitar, mas uma casa onde habite e que abrigue a arca da aliança, a arca do acordo, e essa casa haveria de ser o templo. Mas também, quando Deus fala sobre casa de Davi e promete a Davi uma casa, Deus está falando da família e da descendência de Davi, Deus está falando da família e da descendência de Davi. O templo que Davi intenta construir, ele não vai construir porque Deus não permite, porque as mãos de Davi estão manchadas com sangue. Então, essa descendência, o primeiro descendente direto de Davi, que é Salomão, este, por orientação de Davi, haverá de construir o templo, mas Davi não vai construir. E Deus promete a Davi que fará dele, constituirá ele uma casa, e nisso Deus quer dizer que uma família e descendentes, e mesmo quando Davi morrer, e aqui ele diz, de dormir e habitar na casa dos pais, Deus está falando sobre a morte de Davi, quando Davi já não mais existir neste mundo, mas que não haveriam de faltar descendentes. O primeiro descendente direto
Salomão, e Deus aponta aí para o próprio Jesus, que vai seguir nessa linhagem da casa de Davi, e também enquanto homem, enquanto Jesus, não enquanto Cristo, mas enquanto Jesus, Davi sendo colocado na condição de herdeiro, de filho, Jesus sendo colocado na condição de filho de Davi. Então esta é a casa. Nos versículos 7 a 9, nós vamos ver aqui o que diz a palavra a respeito de Davi. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada por detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos de diante de ti. Fiz grande o teu nome, mas como só grandes na terra, só os grandes têm na terra. A mudança aqui maravilhosa que Deus promove na vida de Davi, quando ele estando lá na casa de Jessé, seu pai, né? Quando Deus vai dizer aqui no começo do versículo 7, versículo 8, melhor dizendo, né? Tomei-te da malhada, Deus está querendo dizer: eu vou te tirar você da condição humilde que você tinha de pastor de ovelhas. Também, e Deus segue dizendo: e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti. Deus esteve com ele, o protegendo e o guardando ao longo da sua vida. Também Deus diz: fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra têm. Aí uma condição maravilhosa daquele que não era reconhecido nem pelo próprio Pai, e agora passa a ser reconhecido por todo mundo pela intervenção do próprio Deus, né? O próprio Deus agindo em favor de Davi e mudando a realidade da vida dele. De fato, agora começa o reinado de Davi, como nós vemos, né? E que se estende, então, como garantia. Quando a vida passar, quando a vida acabar, quando você já não estiver mais habitando este mundo, não te faltarão descendentes. Então essa é a promessa que Deus faz a Davi, e que vale para nós também. A ideia de que, quando tudo na nossa vida passar aqui, o nosso nome perpetua-se através dos nossos filhos, através dos nossos herdeiros, mas a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. Deus é que faz essa promessa a Davi e faz a nós também. Mesmo quando nós não estivermos aqui para conferir, mesmo quando nós não estivermos aqui para perceber o que de fato acontece, Deus continuará agindo em nosso favor, estando ao nosso lado, nos guardando e nos livrando de todo mal, como sempre o faz. Esta é a certeza que temos, esta é a convicção do nosso coração. Nós servimos a um Deus que caminha conosco, que habita conosco, que nos guarda e que nos livra de todo mal, hoje e todo sempre. Um Deus que faz com que a sua palavra se cumpra na nossa vida, em todo o tempo, mesmo depois da nossa morte. Porque Ele não é homem para que minta, e também não é filho de homem para que se arrependa. E Ele é fiel cumpridor das suas promessas. Então Deus, no tempo dele, faz cumprir a sua palavra na nossa vida, como fez com relação ao seu servo Davi. Tenhamos então essa certeza no serviço do Senhor, de que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e que o nosso Deus é fiel cumpridor das suas promessas. Que Ele nos abençoe e nos guarde nessa tarde,
e dê paz ao nosso coração. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque assim como tu foste com Davi, tu é conosco também, fiel cumpridor das tuas promessas, fiel cumpridor da tua palavra. Tu nos abençoa, tu nos guarda, tu nos livra de todo mal e faz com que os teus projetos, os teus propósitos, eles cumpram-se na nossa vida, porque tu és fiel às tuas promessas. Agora, Deus, abençoa-nos, abençoa e acalma o nosso coração, dando-nos a tua paz, tranquilizando-nos na certeza, Senhor, de que tu nos livra, tu nos protege, tu nos guarda, tu és o nosso companheiro em todo o tempo. Atende a nossa oração, nós pedimos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.